Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos à última reflexão do ano de 2021. Que possamos preencher o nosso coraçãozinho de amor, de fé e de esperança neste dia. Que possamos rogar a Jesus que nos ampare, que nos proteja e que cuide da nossa alma e que possamos cada dia mais dar um passinho para viver os ensinos do nosso amado Mestre. Bom, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Todos os dias às 7h30 da manhã nos encontramos aqui. Nós realizamos a leitura de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e através dessa leitura nós tecemos com muito amor e com muito carinho uma reflexão. E aqui nós compartilhamos com cada coração que está nos ouvindo e nos acompanhando esta reflexão. Então hoje eu vou convidar todos para a gente iniciar a nossa sexta-feira lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, para juntos refletir o item 14 deste capítulo: caridade para com os criminosos. O nosso tema de hoje é um tema que nos convida a ser abordado com muito carinho, com muito respeito e, sobretudo, com muito amor, porque é um tema delicado para o nosso coração. Bom, então é sempre bom quando a gente traz aqui uma historinha, um exemplo, porque dessa forma conseguimos aí tornar mais vivo ainda o ensino que a gente deseja compartilhar na nossa reflexão. E hoje não vai ser diferente. Nós iremos iniciar com uma historinha pequenina, bem breve, mas que pode trazer aí para nós um exemplo vivo do que desejamos compartilhar aqui das páginas deste evangelho. Havia um jovem leitor. Ele era apaixonado pela leitura. Qualquer livro que fosse, o tema que fosse, ele adorava. Ele lia, ele passava horas e horas ali, junto com teu livrinho. E ele se apaixonou pelos livros foi nos seus anos estudantis, lá na escola. Foi quando ele teve o primeiro contato com um livro. E a partir daí, ele selou um amor profundo com a leitura e jamais abandonou esse amor. Esse jovem leitor, ele já era mais grandinho, então ele teve muitas experiências na vida, muitas experiências dentro da escola, conheceu muitos livros, já sabia ler desde muito pequenino e por isso ele sempre estava carregando um livrinho para onde ele ia. Só que ele, esse jovem, ele não era filho único, ele tinha um irmão bem mais novinho que ele, estava ainda nos primeiros anos de vida, praticamente um bebezinho, o irmão dele. E esse irmãozinho, ele ainda não sabia falar direito, ele estava aprendendo ainda os sons das palavras. Então, vamos fixar o quadro dessa história aí pra gente. Um jovem leitor que foi para a escola, conheceu os livros e ao mesmo tempo ele tinha um irmão mais novo, um bebê que ainda estava aprendendo a falar, não teve a oportunidade ainda de ir para a escola, não tinha ainda os anos para poder adentrar numa escola, ele ainda estava aprendendo os sons das palavras. Fixemos o quadro dessa história. Seria justo o jovem leitor repreender o irmãozinho por ele não saber ler? Seria justo, queridos amigos e amigas, ele repreender o bebezinho, o irmãozinho mais novo dele, por ele não saber ler? Como que ele poderia cobrar de teu irmãozinho, ainda muito pequenino, que soubesse, que gostasse de ler, se o bebê ainda nem sabia o que é um livro? Se não sabia direito nem o que são as palavras? Como ele poderia cobrar isso de teu irmão? Bom, esse quadro dessa história, esse simbolismo dessa história que nós trouxemos aqui hoje, pode ser muito bem aplicado no cenário da vida terrena nossa. Muitas vezes a gente cobra que o outro ame, mas ele nunca foi amado. Muitas vezes a gente exige de alguém uma conduta no bem, uma conduta pautada no amor de Jesus, mas essa pessoa jamais foi apresentada ou teve um exemplo na senda do bem.
Muitas vezes, a gente exige que o outro construa o reino de Deus no coração dele, mas ele não sabe como e nem o que é construir o reino de Deus no coração. Quantas vezes a gente julga o próximo pela conduta dele, pelas escolhas da vida dele, sem nos aprofundarmos e compreendermos o por trás daquele comportamento, o que se passa na história de vida dele, o que levou ele a agir dessa forma, o que o levou a optar, trazendo aqui para o contexto da nossa passagem, o que levou ele a optar a fazer o mal? Será que ele teve a oportunidade de seguir o bem? Será que ele foi apresentado ao caminho do bem? Será que ele sabe o que é amor? Será que ele foi já amado? Essas questões são muito importantes para a gente pensar. E aproveitando que a gente está trazendo aqui essas perguntinhas, vamos neste momento, eu convido a todos e convido a mim também. Vamos neste momento silenciar e lá nos escaninhos da nossa consciência nos questionar. Não questionar o próximo, questionar a nós, a nossa consciência. Nós sabemos o que é o amor? Nós sabemos o que é o ministério de amor do Cristo? Nós sabemos o que é paciência? Conhecemos o que é indulgência? Conhecemos o que é amor ao próximo? Conhecemos sobre a caridade? Nós sabemos sobre a importância de se adquirir pelo esforço as virtudes cristãs? Nós sabemos sobre a construção do reino de Deus no nosso coração? Nos questionemos neste momento, questionemos no nosso íntimo, na nossa consciência, essas questões. Bom, acredito que se hoje estamos aqui, eu e cada um que nos ouve, que nos acompanha, é porque nós sabemos a resposta dessas perguntas. E se hoje estamos aqui, é porque, talvez, a resposta para essas perguntas seja sim. Sim, nós sabemos o que é o amor. Sim, nós conhecemos sobre o que é ter paciência, sobre indulgência, sobre caridade. Sim, nós sabemos sobre a importância da construção do reino de Deus em nosso coração, sobre a importância de se adquirir as virtudes cristãs. Então, nós sabemos, sim, sobre o que é o amor. Sim, sobre o que é ter paciência, sobre o que é ter indulgência. E se nós sabemos isso, cabe a nós exercer isso perante o próximo e não julgá-lo e não cobrá-lo por isso. Mas se a gente sabe, a gente é convidado a agir. E neste momento, se faz jus nós relembrarmos um ensino que se encontra lá no Evangelho de João, em que é nos dito: se sabes dessas coisas, bem-aventurados sereis se as fizerdes. Ou seja, se sabemos sobre o amor, bem-aventurados seremos se nós vivermos o amor. Se sabemos o que é a caridade para com o próximo, bem-aventurados seremos se nós vivermos a caridade. Se nós lemos, estudamos, nos aprofundamos nos ensinos de Jesus, nós somos convidados a exercer isso. E não exercer isso somente para conosco, mas colocar isso no campo de ação para com o próximo. Por isso, perante aqueles corações que ainda se satisfazem na senda do mal, que ainda sentem prazer em nutrir o mal, principalmente a nossa passagem traz essa questão, principalmente em cima e de viver sobre os crimes, cabe a nós ser exemplo de amor, caridade e paciência para com eles, porque nós sabemos sobre o amor, nós sabemos sobre a caridade e nós permitimos que Jesus fosse revelado no nosso coração. O nosso Evangelho traz uma frase muito linda sobre isso. Gostaria de ler para todos nós, em que é nos dito: porque para esses irmãos, frequentemente, eles não conhecem Deus como nós o conhecemos, e lhes será pedido menos que a vós. Ou seja, nós sabemos sobre a caridade perante o próximo. Talvez eles ainda não saibam. Então, se a gente sabe, vamos viver essa caridade para com eles.
Ao invés de exigir, por meio das palavras, uma transformação imediata dele, sejamos nós o exemplo de luz que pode tocar o coração deles e inspirá-los a seguir o caminho do bem. Amparemos sempre os nossos irmãos. Amparemos, socorremos, auxiliemos sempre os nossos irmãos que ainda jazem nas sendas, nas sombras do mal, nas sombras do crime. Amparemos eles pela caridade da prece, pela caridade por meio da oração. Socorramos as almas enraizadas no abismo do mal, com a fervorosa oração destinada a eles, para que o bálsamo dos nossos pensamentos elevados toque-lhes ao arrependimento. Queridos amigos e amigas, lembremos sempre de Jesus, na sua jornada aqui na terra, de frente para aqueles infelizes que ainda sentiam prazer em cultivar o mal, Jesus estendia-lhes as mãos e os amparava. Se para nós, da nossa realidade, estender a mão a um criminoso talvez seja algo inviável para o nosso contexto, na atualidade, façamos pelo menos a prece, a oração para ele. O nosso evangelho traz isso e é uma reflexão muito bonita para ser compartilhada. Estendamos a caridade ao nosso próximo, ao nosso irmão que ainda sente prazer em nutrir o mal. Estendamos a ele a caridade por meio da nossa prece, por meio da nossa oração. Porque a prece, ela é um bálsamo que pode tocar o coração dele ao arrependimento, que pode tocar o coração dele para se abrir ao amor do nosso Pai. Queridos amigos e amigas, vamos encerrar a nossa reflexão de hoje, a nossa última reflexão do ano de 2021. Que as vibrações de amor e de paz do nosso amado Mestre Jesus se façam presente aqui entre nós, que possamos hoje e sempre lembrar dos nossos irmãos, lembrar deles com muito carinho e com muito amor, desses irmãos que ainda sentem o prazer de nutrir o mal, que possamos nos lembrar deles e elevar até eles o pensamento, a prece de amor, de caridade, de piedade e de compaixão. Encerremos hoje com Jesus, nos encontramos aqui amanhã para a gente dar início à nossa primeira reflexão do ano de 2022, que possamos encerrar o nosso ano com muito amor. Desejo a todos um excelente fim de ano aí, que possamos encerrar realmente com amor, com paciência, com indulgência e realmente nutrindo na nossa alma as virtudes cristãs, nos esforçando hoje e sempre para viver e revelar Jesus no nosso coração. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem, que nos acompanham. Muito obrigada pela paciência e pelo carinho de nos ouvir hoje e sempre. Que assim seja.